Racismo, violência contra a mulher, aborto, população indígena, pessoas com deficiência, entre outros, são temas de grande interesse da população e que dominam os debates e as votações na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Em 2017 não foi diferente. Para conversar sobre esses temas, nós vamos falar agora com a presidente da CDH, senadora Regina Souza. Senadora, que balanço a senhora faz do ano de 2017? Olha, o ano de 2017 foi pautado principalmente pelas reformas, então, no primeiro semestre, principalmente, dominou a questão da reforma trabalhista. Vocês viram que foi um debate intenso, né? Trouxemos muitos especialistas, os trabalhadores mesmo reivindicavam, pautavam, então a gente tinha, às vezes, a semana inteira de debates por conta da votação da reforma trabalhista. Também a da Previdência dominou alguns espaços, mas não deixamos de falar daqueles que são rotineiros, que são específicos da comissão, porque as pessoas veem, por exemplo, os índios vivem aqui, né? A gente tem que atender, tem que dar respostas para eles, embora não resolva os problemas, mas a gente encaminha aquilo que eles querem encaminhar para os ministérios, para as autoridades, e dizem, e também assim, pelo menos é o espaço da denúncia, eles ficam satisfeitos em vir aqui denunciar o que está acontecendo nas aldeias. E assim são as outras questões do racismo, homofobia, mulheres, teve o da maconha, que deu muito o que falar também, né? A questão da liberação da maconha, que está para ser votada, inclusive. Então, são temas que estão permanentes. A CDH está chegando a 100 reuniões durante esse ano, então, acho que é recorde de todas as comissões. O saldo, então, a gente pode afirmar que foi bem positivo, né, senadora? Com certeza. Nós tivemos também diligências, que é uma coisa nova, sempre teve, mas esse ano foi muito maior o número de diligências que se fez, quer dizer, visitar os estados para ver logo o que está acontecendo, porque teve morte de indígenas, teve mortes no campo, né? Então, aí a gente foi, a mais marcante foi São Paulo, né? A questão da população de rua, que nos chamaram lá. A gente foi conversar com a população de rua, nós fomos conversar com as mães de maio, que é aquelas mães que ficam na Praça da Sé, talvez é o que mais me marcou, vai me marcar para o resto da vida, o depoimento daquelas mães, como elas perderam seus filhos, né, principalmente para o aparato policial que mata as pessoas, mata para depois perguntar quem é. Então, foi marcante demais essa audiência em São Paulo. Acho que teve um momento de emoção de todo mundo na hora de ouvir essas mães. Então, a gente fez também esse trabalho de diligência para ver no local o que aconteceu, para exigir que se apure. Por exemplo, no Pará, nós conseguimos que federalizasse a investigação daquela morte do campo em Pau d'Arco, onde as pessoas foram mortas pelas costas e a polícia disse que tinha sido recebida a bala e a perícia comprovou que foram mortas, foram executadas corriam e a polícia atirava. Então, um trabalho também meio doloroso, que deixa a gente também meio ansioso e nervoso, sei lá, que a gente fica com um sentimento, parece que está nas costas da gente, parece que aquilo aconteceu com a gente. Então, é muito emocionante a gente ver as coisas no local onde aconteceram, ouvir as pessoas que sofreram com aquilo e ainda sofrem. A Comissão de Direitos Humanos, ela vem como um resgate da necessidade dessas pessoas, né, senadora? É como se fosse um bálsamo, né? Imagina promover uma audiência pública num lugar desse, onde as pessoas estão sendo vilipendiadas, desrespeitadas. E além da tensão no momento, porque tinha ameaças, as pessoas que são de rua lá no São Paulo disseram que teve ameaça, vocês vão para lá, mas a gente vai prender vocês. Eles sabiam que a comissão ia, mas teve ameaça para eles não irem, queriam esvaziar, mas foi muito bom, foi numa quadra de esporte, muita gente, e é um trabalho gratificante, assim, porque a gente dá voz a quem não tem voz, eu gosto de dizer isso, dá visibilidade aos invisíveis, que esse país tem uma população invisível que, infelizmente, o Brasil não quer ver. Né? 300 mil pessoas na rua não é brincadeira. Isso é eles que contam, mas o IBGE nem conta porque não tem endereço. Já é um absurdo isso, não conta a população de rua porque não tem endereço. Não atende, a ambulância não vai buscar porque não tem endereço. Então, essas coisas todas, pelo menos, a gente denuncia. E em alguns lugares a gente consegue mudar algumas coisas, né? Desses temas, qual deles que a senhora apontaria ser assim, o mais conflitante, o mais difícil de lidar? Não só emocionalmente, mas em termos de gerar mudanças, expectativas boas. Tem dois temas que permeiam essa comissão desde que eu cheguei aqui, já permeava antes, que é a questão do aborto e a questão da maconha, da liberação da maconha, né, para uso pessoal, para uso recreativo, como eles chamam. Então, esses dois temas a gente não consegue chegar num acordo, faz-se audiência, mas não consegue votar.
exatamente porque tem sempre alguém achando que precisa mais debate. Realmente são temas muito delicados, né? Nesse momento, a gente está aí com a PEC 181 da questão do aborto, uma conquista das mulheres de 1940, de não dar à luz, a não ser que ela queira, mas se ela não quiser, ela tem o direito de tirar, porque fruto de um estupro vai ser uma criança que certamente vai lembrar só coisa ruim para essa mãe. E a gente conquistou isso em 1940, de poder fazer o aborto. Agora tem uma PEC aí querendo proibir isso. E o que é mais grave, que leva à questão da mulher, é que os homens decidindo pelas mulheres, porque a comissão que decidiu isso lá na Câmara, 19 pessoas, 18 homens e uma mulher. De quanto, quer dizer, mostrando a questão da participação da mulher na política também, que a gente debateu muito também, porque é necessário, as mulheres têm que decidir suas questões, e não os homens decidindo. Eu até brinquei, se eles parissem, será que eles iam resolver isso, né? Resolver que iam parir uma criança fruto de um estupro? Né? Então, são temas muito delicados, muito difíceis. A questão do trabalho escravo também está permeando essa comissão, inclusive a avaliação que nós vamos fazer. Todo ano se faz a avaliação de uma política pública. A gente vai fazer exatamente essa avaliação. O senador Paulo Rocha, o relator, sobre a questão da política de combate ao trabalho escravo nesse país, que está retrocedendo há 300 anos. Então, tem muitos temas, tem muita coisa, tem muito pedido de audiência, porque a gente não consegue dar conta, mas tem muita coisa para fazer nessa comissão. Essas audiências, elas promovem o debate, obviamente, e no final, como é feito o resultado? Que tipo de resultado a senhora espera e se concretiza de fato? Todas as audiências têm o caráter da denúncia, mas também tem que se encaminhar algumas coisas. Então, sempre tem os encaminhamentos para dar denúncia para as autoridades competentes. A gente manda para o Ministério da Justiça, Polícia Federal, os outros ministérios, dependendo da categoria, ou às vezes até elas servem para encaminhar um projeto de lei. Né? Dali pode nascer um projeto de lei daquela comissão, ou então para fundamentar um projeto que já está em andamento. Né? A gente precisa debater o assunto para poder fundamentar o projeto. Então, tem sempre um desfecho para cada audiência. Nem sempre o problema é resolvido. Né? Por exemplo, a demarcação das terras indígenas, infelizmente, a gente cobra, né? Tem processos que estão no ponto só de assinar e a gente não entende por que não assina, mas... Quem teria que assinar? Geralmente é do Ministério da Justiça, a questão indígena, lá no Ministério da Justiça, encaminhado pela FUNAI, mas tem que ter o INCRA, que também tem a questão da terra, né? Mas precisa que o ministro assine. E aí os índios reclamam muito, né? Terra, porque se não tem conflito, se não tem... Por que não assina? A gente fica assim, a expectativa de reverter, tem um projeto, uma ação no Supremo, querendo reverter a questão da posse da terra indígena, voltando um marco temporal, dizendo que é só quem estava lá em 1988. Como é que eles iam estar lá se eles forem expulsos da terra? Né? Então, as contradições desse nosso país são muito grandes. Além das contradições, o retrocesso está imperando no país, né? Em várias áreas, né, senadora? Inclusive a questão da mulher amamentar em público. Como assim? Pois é, tem essa coisa assim, como se fosse uma coisa feia. A coisa mais linda do mundo é a mulher amamentar. A feiura ou qualquer coisa que a pessoa... Está na cabeça das pessoas, mas uma mãe amamentando uma criança é uma coisa bonita. Qual é o problema? Mas aí acham que é indecente, e aí é imoral. Fica essas pessoas, eu digo que isso é fundamentalismo. Né? O Brasil está sendo tomado por um setor que eu chamo de fundamentalista, falso moralista, porque não tem nada a ver, né, de você colocar essas coisas para projeto de lei, para proibir uma mulher de amamentar em público, é um absurdo. Felizmente, a gente está avançando nesses temas, nessas partes, as mulheres se juntam, fazem barulho, e acaba que reverte, acaba que já estão se criando os espaços, as pessoas já estão aceitando isso, porque pela reação, nem todas as categorias reagem, por exemplo, a homofobia ainda é uma... Reagem também, mas ainda é uma coisa muito grave no Brasil, a questão da pessoa morrer por ser homossexual. E a violência contra a mulher também, né? A mulher morrer, o feminicídio chamado, que inclusive tem uma sugestão, que eu sou relatora, de tirar feminicídio do Código Penal. É um absurdo, nós conquistamos isso há pouco tempo, né? Que a mulher morre por ser mulher, não é qualquer morte de mulher que é feminicídio, mas tem aquelas que ela morre porque é mulher. O ex-marido que não aceita que ela refaça a vida dela com outro, aí mata. O ex-namorado que não namora comigo, mas não namora com mais ninguém. E está matando até as crianças, os filhos, né? Também, os filhos. Então, esses temas têm que ser debatidos e têm que ser debatidos pelas pessoas que são afetadas, né? Não dá para a gente aceitar que uns fundamentalistas ali
falando, inclusive, em nome de Deus. Eu não sei que procuração que eles têm de Deus para falar essas coisas, porque não é possível, é ser humano que vem, que essas pessoas falam em nome de Deus, e o ser humano, que é a essência que Deus diz que a gente tem que amar. Como é que é isso? Como é que fica isso na cabeça dessas pessoas? Então, é um debate incrível, né, e duradouro, que não vai se resolver muito cedo, mas a gente está caminhando. A senhora acha que uma parte dessa discussão, desse preconceito e retrocesso, é originado pela questão extremista de religiões? Tem isso também, mas tem também o advento das redes sociais, da internet, que as pessoas perderam... As pessoas já pensavam isso desse jeito, já eram assim. Então, que se sentiram mais livres para expressar. O racismo sempre teve no Brasil. Agora, nos venderam que o Brasil é uma democracia racial. E as pessoas se conformaram com isso. E agora, com o advento da rede social, se esconde atrás de pseudônimos e soltam todas as loucuras, né, que pode ser dito com a pessoa pela cor da pele. E interpretam mal as coisas, como interpretaram mal a Thaís Araújo. Ela não falou que o filho dela, que a pessoa mudou de calçada, ela disse que a cor do filho dela faz a pessoa mudar de calçada. Então, aí dá um debate assim que às vezes que não chega a nada. Então, o debate tem que ser: o Brasil é ou não uma democracia racial? Na minha opinião, não é. Porque tem expressão de racismo toda hora. Qual é a saída? Tem que educar as crianças para não se sentirem diferentes pela cor da pele. Nem os negros, nem os brancos, ou não negro, porque não tem branco. O Chico Buarque diz que não tem branco no Brasil. Se tem uma coisa que não tem no Brasil, é branco. Tem os que pensam que são brancos. Então, mas precisa discutir na escola. E aí tem todo um patrulhamento agora de não se discutir nada na escola, só discutir os conteúdos de matemática, português, né? Então, a gente tem sempre, essa Comissão de Direitos Humanos, acho que é a única que não vai acabar nunca. Se tiver que acabar as outras comissões, mas essa não acaba, porque tem muita coisa, todo dia surge coisa nova para a gente discutir e tentar combater, né? Tudo voltado, assim, para repressão, né? Para repressão e para as pessoas, os segmentos, né, que não são minorias, mas que são chamados de minorias, não são minorias, o negro, mulher, não são minoria, mas é o segmento mais reprimido, porque essa repressão veio pela educação que a gente teve. Né? É uma construção cultural. Que só a educação pode consertar. Só, porque se você ensina a criança aprende, que a criança assimila e ela vai crescer sem vontade de agredir. Ela não vai achar normal agredir. Agora, a gente já introjetou. Por isso que, de vez em quando, uma pessoa que a gente nem imagina, como um jornalista lá da Globo, solta uma coisa daquela, é coisa de preto. Ele não pensou antes de falar, porque ele sabe que aquilo é racismo. Mas ele não se policiou, porque está dentro dele, está dentro de nós. Tá enraizado. Nossa educação, a gente recebeu isso. Então, a criança que recebe o contrário, ela vai crescer sem discriminar pela cor da pele, sem querer achar que o homem é superior à mulher, porque ele aprendeu enquanto criança. A convivência dele foi diferente. Mas precisa que a gente quebre esse tabu de não debater as coisas na escola. E por falar em criança, recentemente a Comissão de Direitos Humanos discutiu e aprovou um projeto até que a senhora relatou, senadora Doc, né? Que é o que garante 20% dos brinquedos para crianças com deficiência, brinquedos adaptados. Foi fácil ou não, diante da dificuldade que é com as empresas, com as fábricas desses brinquedos, aprovar esse projeto? Teve algumas manifestações assim que era difícil, que vai dar mais, não é prejuízo, vai demandar mais recurso, mas não foi tanto. Né? No Senado não teve problema, foi unanimidade. Né? Agora, o problema é fiscalizar a implantação, né? Tem que fiscalizar se realmente estão implantando. Né? O grande problema nosso, nós temos muitas leis, agora a gente não dá conta de fazer cumprir, e as pessoas não cumprem espontaneamente. Algumas até cumprem, né? Por exemplo, eu também fui relatora da história do super idoso, que a gente chama, né? O idoso acima de 80 anos, ela já está valendo, o pessoal já está cumprindo, principalmente nas filas, né? Mas nos hospitais. Agora mesmo teve um mutirão lá no meu estado, e eu fui lá para dizer, prioridade para quem tem mais de 80 anos. É mutirão de cirurgia. Tem uma fila, bota os de 80 anos para frente. Né? Primeiro eles. Né? Na justiça a mesma coisa, tem que julgar os processos de quem tem mais de 80 anos. Então, essa também fui eu que fui relatora e já está valendo, já foi sancionada e já está valendo. Mas é preciso fiscalizar, o grande problema é esse, a gente não tem como fiscalizar, acompanhar a fiscalização das leis. Senadora, outra coisa também interessante é a construção de delegacias de proteção à mulher em todo o país e também aos idosos e aos deficientes. O Brasil não tem ainda esse tipo de ajuda em todos os estados.
Na sua opinião, o que está faltando para que todas as mulheres, por exemplo, tenham uma delegacia no seu estado para que ela recorra da violência doméstica? Até que as capitais já têm, né? Assim, meu estado, por exemplo, meu estado foi o primeiro estado a fazer a delegacia do feminicídio. Tem uma delegacia só para feminicídio. Já tinha delegacia de mulher para fazer aquelas denúncias de briga, quando bate, mas só do feminicídio tem uma delegacia só para isso. E algumas capitais, as capitais quase todas têm, mas o problema é interiorizar, né? É orçamento, né? É questão de prioridade. A segurança, o orçamento da segurança, a gente sabe que não dá. O que está previsto para a segurança, nem nos estados, nem na União, não dá para fazer segurança. Eu acho que segurança tem que ser uma política nacional, né? Tem que fazer o fundo, aliás, está tramitando o projeto, na questão, acho que essa semana deve até votar, né? Fundo de segurança nacional, para fazer um plano de segurança nacional para todos os estados cumprirem, que eles tenham acesso às mesmas verbas, que as mesmas ações, para ver se esse país, porque é o grande problema no momento do Brasil, que se você pergunta à população, é a questão da violência, é a questão de não ter segurança. E aí as pessoas imaginam que ter segurança é ter um soldado, uma coisa em cada esquina, e não é, não. Né? Precisa educar a população e precisa ocupar os meninos que estão aí na droga, né? Precisa combater a droga, precisa combater o tráfico, não é? Não combater os meninos que usam. Eles têm que ser tratados, mas é o tráfico que tem que ser combatido a partir das fronteiras, né? E também encarar, ter coragem de enxergar quem são os barões do tráfico, porque a gente às vezes pensa que é aquele cara lá do morro e às vezes ele é só intermediário. O verdadeiro barão do tráfico está no asfalto. Então, o Brasil precisa encaminhar isso, precisa ter coragem de ver isso, porque se não tem a droga, já vence um bocado de coisa. Que a maior parte da violência praticada, principalmente por adolescentes e jovens, eles fazem porque estão drogados ou porque estão em busca da droga. Então, roubam para comprar droga. E isso precisa ser... E tem também a questão da prevenção, né? E aí, de novo, na escola. A educação, a educação. Prioritária. Né? Sempre a gente diz, a educação é o caminho para tudo. É a solução para tudo. O problema é também investir mais em educação. E por falar em educação, a gente lembra, na verdade, a Lei Maria da Penha, que sofreu alteração. Dizem que é a melhor lei contra o feminicídio, contra a violência doméstica do mundo, essa lei, que é forte. Mas ainda com a aplicação da lei, muitas mulheres ainda são violentadas, são mortas, enfim, dentro de casa pelos próprios companheiros. A senhora acha que a Lei Maria da Penha teria que passar por outra alteração? Ou o que mais poderia ser feito para reduzir o feminicídio? Não, toda lei, sempre a gente descobre uma brecha que precisa mudar, né? Então, de vez em quando, a gente vai aperfeiçoando. Mas ela é uma lei muito boa, inclusive o mundo inteiro vem conhecer. O problema também é a aplicação, né? Então, a Lei Maria da Penha, há uma dúvida e precisa ser feito um estudo se aumentou a violência, o feminicídio, por exemplo, a violência contra a mulher, depois da Lei Maria da Penha. E aí, aos que defendem, não é que aumentou, é que as mulheres começaram a ter coragem de denunciar, porque ganharam um instrumento de denúncia, um amparo legal. Então, elas começaram a ter mais coragem, por isso que ela não fica... E eu acho que é um pouco verdade, que você vê que casos antigos estão vindo à tona, né? Gente famosa, inclusive, dizendo, há 10 anos atrás, meu marido fez isso comigo. Então, quer dizer, as pessoas estão criando coragem de admitir que sofreram violência. Estão vencendo o medo. E vencendo o medo. Então, a Lei Maria da Penha é muito boa para isso. Agora, também ela tem que ser ensinada, né? Lá no Piauí nós temos uma experiência, inclusive, vitoriosa no Brasil, ganhou um prêmio e já está na Colômbia disputando o prêmio latino-americano, que é a Lei Maria da Penha nas escolas. Então, lá tem um convênio com o Ministério Público e Secretaria de Educação, onde os meninos aprendem a Lei da Maria da Penha na escola e de um jeito bem agradável, brincando, com teatro, literatura de cordel. Então, de um jeito gostoso, o Ministério Público vai para as escolas toda semana, passa um tempo lá com os meninos, explicando a Lei Maria da Penha. Então, os meninos aprendem, eles mesmos aprendem, inclusive, a literatura de cordel, porque eles fazem a rima, eles arriscam fazer os versos já usando a lei. Então, é uma lei muito boa. Por exemplo, eu sou autora de um projeto que está na Câmara que fala da questão da reeducação do agressor. Está na Lei Maria da Penha. Agora, é preciso, essa coisa do Brasil, tem uma lei, a gente tem que fazer outra para regulamentar. Então, obrigar os estados a ter esses instrumentos. Tem que ter o centro de reeducação do agressor. Porque só prender não basta. Você prende
ele cumpre a pena, depois ele sai e vai ser agressor de novo. Então, ele tem que ser reeducado. E já vai tem passando de geração Exatamente. em geração. E já tem experiências ótimas acontecendo, assim, de iniciativa de Ministério Público, de entidades, mas precisa que o Estado assuma isso. Ele é que tem que, porque ele é que detém o preso. Durante a prisão, ele tem que ser reeducado. Eu vi uma experiência, parece que foi em Mato Grosso, muito importante, a pessoa sendo... E uma experiência exitosa lá, parece que lá tem 400 pessoas participando do projeto e 5 anos nenhum reincidiu. Então, isso é um alento para dizer que é possível também consertar esse homem agressor, né? Nenhum voltou a reincidir, refizeram a vida com a mesma mulher ou com outra e não reincidiram no crime. Mas tem depoimento interessante, ele diz assim, eu pensei que eu podia bater na minha mulher, eu não posso bater na mulher dos outros. Mas meu avô batia na minha avó, meu pai batia na minha mãe, por que eu não posso bater na minha mulher? Assim, muito naturalmente. É aquilo que eu falei, a construção cultural que está na cabeça das pessoas. Você aprendeu assim, você viu sua mãe apanhar, por que você não bate na sua mulher? E o filho vê a mãe apanhar, vai achar que pode bater na irmãzinha. Então, é uma questão, de novo, da educação. E essa reeducação do agressor é muito importante. As pessoas, às vezes, rejeitam. Ah, mas tem que se preocupar com a mulher. Não, a mulher tem que ser atendida na hora, tem que ser... Por isso a Casa da Mulher Brasileira, que infelizmente foi abandonado o programa aí, mas é uma coisa muito importante, que está tudo lá naquela casa. Toda a assistência que a mulher precisa quando ela é agredida está lá naquela casa. É uma coisa fantástica, mas infelizmente parou, né? Algumas, aqui em Brasília mesmo tem algumas foram inauguradas, mas precisa continuar. Se não tem a casa, porque é muito caro, mas tem que ter um espaço de fazer essa reeducação do agressor, para fazer aquele pessoal sair dali da cadeia melhores, né? E é possível, já está provado por experiências que já existem, pequenas, e, claro, não vai reeducar todo mundo, mas a gente tem que salvar alguns, né? E é papel do Estado fazer isso. Então, também faz parte da Lei Maria da Penha, mas eu tive que fazer um projeto de lei para isso. Bom, 2017 foi um ano de grandes mudanças, movimentos aqui dentro, né, do Senado. Qual a expectativa da senhora para 2018? 2018 é ano de eleição, então, minha primeira vez no Senado, eu ainda não passei um ano eleitoral aqui. Passei até o de 2016, mas como era eleição de prefeito, aqui não afetou muito. Eu não sei como vai ser, se vai afetar, se no segundo semestre isso aqui vai funcionar, né? Porque o período eleitoral, todo mundo candidato. Mas, pelo menos no primeiro semestre, a gente pretende aproveitar bastante na Comissão de Leis Humanas. Tem aí a reforma da Previdência, que vai dar um grande debate também, que certamente vai vir logo no comecinho do ano, né? E os outros temas também. Continuar, né? Tem um tema que está voltando muito forte também como retrocesso nesse país, que é a violência no campo. Essa semana teve muitos despejos. Despejaram 100 famílias lá no Paraná, com 25 anos que estavam na terra. Isso de repente, essas 100 famílias viram suas vidas desfeitas, 25 anos produzindo produtos orgânicos, achando que iam ficar naquela terra, e aí foram despejados porque apareceu um dono da terra. No Pará estavam programados vários despejos, até vou conversar com o pessoal hoje do Pará para saber que realmente aconteceu, que a comissão pediu, fez um apelo ao juiz para suspender. Então, esse é o papel da comissão. A gente sabe que vai acontecer. Suspender, vamos conversar, vamos abrir o diálogo de novo entre as partes, né? Mas tinha muitos despejos também para serem feitos no Pará. Está voltando essa questão do campo, que era uma página quase virada no Brasil, né? Quase a gente pensava que estava resolvida, mas está voltando muito a violência no campo. E é com muitas mortes, né? Já tivemos o caso de Colniza lá no Mato Grosso, nós tivemos o Pau d'Arco no Paraná, nós tivemos Gamelas lá no Maranhão. Então, é muito sério a questão da terra nesse país ainda. E lamentável, né, senhora? E lamentável que é um país que ainda tem questão de terra. No século XXI já era para todo mundo ter resolvido essas questões. Senadora Regina Souza, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, eu que fico feliz de poder falar com a população. Durante os meses de dezembro e janeiro, você acompanha aqui na TV Senado, no nosso portal na internet ou pelo canal da TV Senado no YouTube, todas as entrevistas com os presidentes das comissões sobre os debates e votações mais importantes de 2017 e as expectativas para 2018. Tchau!